Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Bom dia, pessoal, queridos ouvintes, bom dia a todos que nos ouvem e àqueles que também não nos ouvem. Estamos aqui na Baruch FM para o Conversar é Preciso, o programa que leva a vocês a mediação privada, a resolução de conflitos fora do Poder Judiciário, sem juiz, a resolução de conflitos que é uma justiça sem juiz, é a justiça feita fora do Poder Judiciário. Aqui hoje, agora e sempre, a nossa maravilhosa, glamurosa, sensacional e talentosa Cíntia Lanzoni! Bom dia, gente. Bom dia, Frânio. Bom dia, ouvintes. Quem nos ouve, quem não ouve, como diz a Lígia Maria. Lígia, que não é Maria. Na verdade, ela estava com saudades da minha bagunça, viu, gente? Semana passada eu estava afônica e continuo com essa voz, assim, um pouco... travestônica. Exatamente, muito obrigada. Era isso mesmo que eu ia falar. Mas ela estava com saudades da bagunça que eu faço no programa. Mas eu voltei agora para ficar... Eu voltei. Porque aqui o é o boi meu lugar. voltou novamente. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Tudo bem, bebê? Tudo ótimo. Então tá bom. Olha, mas foi majestoso o seu trabalho semana passada sem mim, viu? Eu quero te dar os parabéns. Sei. Sempre sério, uma mulher concentrada, diferente da pessoa que vos fala. Né? Uma mulher reta, uma mulher séria, uma mulher que sabe com propriedade do que fala. Não que eu não saiba, mas eu tenho que fazer uma bagunça no meio, né? Foi ótimo, adorei, viu? Parabéns. Continue assim, bem... E você menina, também, Cíntia, continue assim. Vamos lá. Vamos trabalhar então. Bora falar sobre... a mediação fora do Poder Judiciário e suas questões então, pessoal, e adendos. Retomando aqui, mais uma vez, dentro desse espectro da mediação empresarial, não custa nada relembrar algumas coisas, parece cansativo, mas não é o que as pessoas nos passam. As pessoas têm dúvidas, os nossos ouvintes têm dúvidas e chamam para retomada de alguns conceitos e algumas, vamos dizer assim, algumas relações, inter-relações da mediação. Então, de uma forma muito simples, nós vamos colocar aqui agora o que é a mediação, de uma forma genericamente considerada, porque é um instituto aqui no Brasil muito novo e as pessoas realmente se confundem. A semana passada, nós falamos sobre o título, o termo de acordo, viu, Cíntia? Você escutou atentamente o nosso programa, que eu sei, e esse termo de acordo sempre traz muitas dúvidas, as pessoas não sabem, mas e aí, o que faz, né? Depois que você faz chega a um consenso, faz o acordo, o que a gente faz? Vai para casa, dormir, o que a gente faz? Eu acho que é a loucura, né? Eu acho que assim, eu já disse aqui algumas vezes e volto a repetir, o que nós trabalhamos aqui é com a mudança de paradigma e a responsabilização dos seus atos e consequências dos seus atos. Responsabilidade. Né? Então, quer dizer, você tem uma questão, você procura uma mediação fora do Poder Judiciário, você pode resolver, você resolve e você leva tudo a termo. Né? Você coloca tudo no papel. E você assina aquele papel, as partes assinam, os mediadores assinam, e você faz o quê com esse papel, né? Então, e aí o pessoal achou que eu ia ser mal educada, mas não, eu expliquei direitinho, explico quantas vezes for necessário, quantas vezes se fizer necessário. Porque realmente, né, Cíntia, é um universo, o universo da mediação, existem, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 100 tipos de técnicas e métodos para você levar ao consenso, ajudar o consenso e o acordo. Aqui no Brasil, ainda nós não temos um sistema que é chamado de sistema de multiportas. Por isso que quando se fala
que a mediação é uma alternativa, é um método alternativo de resolução de conflitos, expressão que traz, às vezes, consigo muita resistência de algumas pessoas, principalmente do judiciário. Não, é um método adequado. A desembargadora Pisotti, Maria Lúcia Pisotti, com a qual eu tive aulas e seminários na EPM, maravilhosos, é uma pessoa que empreendeu isso há mais de 20 anos atrás, trazer a mediação e a conciliação aqui para o nosso meio, lutando praticamente sozinha dentro do Poder Judiciário para fazer isso. Isso é muito raro, ninguém fala isso, mas a doutora Maria Lúcia Pisotti realmente é uma desbravadora, é uma pessoa que teve muita coragem e levou isso, primeiramente, para o Poder Judiciário, né, pessoal? Porque não tem jeito, era o campo mais fértil para se fazer isso. Há 20, 30 anos atrás, quando se só tinha a justiça, os JECs, né? As justiças especiais aí, né? Os juizados especiais de pequenas causas, que foram os precursores desse sistema todo. Porque, na verdade, parece ser um raciocínio solto, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que o nosso raciocínio é cadenciado, né? Então, quando você diz, a doutora Pisotti, há 30 anos atrás, começou a passos de formiga, né? Aí tínhamos o JEC, né? Que é o Juizado Especial Cível. Então, percebam, existe uma cadência do pensamento. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje não é sim salabim, né? A gente não tirou da cartola, não. Né? Existe um pensamento cadenciado, jurídico, social, estudado, para que nós cheguemos hoje aqui e falemos da mediação e da conciliação. Né? Lógico, isso sempre foi feito, como dissemos aqui. Na época da caverna já era feito, né? Até sem a fala. Mas quando você toma consciência e a ciência do que existe uma outra possibilidade de organização do raciocínio, da lide e de resolução da lide, põe no papel e começa a estudar e começa a aprimorar, aí sim a gente chega onde a gente chegou aqui. Porque né? Não se tinha uma sistematização disso, né? Quando eu digo que lá em tempos de antanho isso foi sendo implementado pela doutora Pisotti no Poder Judiciário aqui em São Paulo, em primeiro lugar, no Brasil, eu creio, que é assim, até você tem o conhecimento que lá fora isso existe desde sempre. Você começa a empreender aqui, a tentar mudar a cultura. E tudo isso, até se elaborarem, sistematizarem essas ideias, até se chegar à positivação disso tudo, a positivação, eu quero dizer, a lei, até nascer a lei da mediação, e isso ser colocado dentro do Código de Processo Civil, os dois são do mesmo ano, de 2015, até tudo isso acontecer, pessoal, no Brasil, nós temos um problema muito grande com o legislativo, tudo é muito demorado, né? Tudo é muito medroso porque não se quer perder poder. E às vezes nem é uma questão de poder, mas as pessoas querem poder. Então tudo isso é muito engendrado, na verdade, é uma coisa muito cruel o que acontece no Brasil. Isso atrasa a nossa vida, atrasa coisas que são, na verdade, são simples, não é? Ninguém vai perder poder. O Poder Judiciário não vai fechar as portas, os juízes não vão ficar desempregados que nem no Japão, que não há mais concurso público para juiz, é muito raro, porque os japoneses, eles evitam ir para o Poder Judiciário. Vergonhoso. É, né? Muito vergonhoso, né? É vergonhoso. Significa que você não conseguiu cuidar dos seus problemas sozinho. Então, aqui, tudo que o país lida em termos de poder é assim, é o medo de perder poder. A gente vê no executivo, no legislativo e no judiciário também. E que é uma quimera, né? Porque que poder nós temos, né? Que nem o advogado. Gente, na verdade, a gente quer trabalhar em conjunto. Existem juízes, desembargadores, promotores, defensores públicos, procuradores, excelentes, pessoas que estão andando com os advogados, ombro a ombro. Caminhando juntos. Né? Agora,
eu acho mais louco que é uma minoria, que na verdade tinha que ser a maioria, e é uma minoria, Sim, né? sim. Como os advogados. Também. Você chega para um advogado e diz, da outra, olha, vamos mediar, senta aqui, vamos conversar. Existe uma questão dos nossos clientes, não é minha nem sua. Me diz aí, Li, qual advogado que fala, beleza, doutora, vamos tomar um café? Muito difícil. Vamos conversar difícil. sobre questões dos nossos clientes. Eu até preparei mais à frente, me preparei para dizer isso, mas é assim, também, muito bem colocado pela Cíntia, sem dúvida, não é só no poder público, na iniciativa privada também, os colegas, de uma maneira geral, não entenderam ainda que advogado moderno e advogado do futuro não é aquele que sai ajuizando a ação, pessoal. O advogado moderno é aquele que busca o consenso, primeiramente. Não que isso vá acontecer sempre, isso já foi dito muitas vezes aqui. A palavra, qual que é a palavra hoje na advocacia? Colaboração. Não é você encarar o colega e a outra, porque tem colegas que encaram você como seu inimigo também, né? O colega, a parte, como inimigos. Pelo contrário, isso também nós já falamos inúmeras vezes aqui. O que é a outra parte? É o caminho para resolver o conflito. Isso aí. Você é o caminho e ele também. A parte, você como parte no conflito e a outra parte, passa por vocês a resolução do conflito. Senão vai cair aonde? Naquela rede comum do Poder Judiciário. Eu vou dar um exemplo, para não ficar muito etéreo. A gente estava vindo para cá e eu estava conversando com a Li, falando de uma questão que eu tenho, de uma sentença na área de família, que é a área que eu trabalho, e que existe uma questão de patrimônio ali que não foi o juiz sentenciou, mas o patrimônio não foi dividido. E aí eu cheguei para esse juiz e falei, olha, né, fulano, falta esse pedaço aqui da sentença que você prolatou, né, na área da família. Aí o juiz respondeu para mim, doutora, eu não sou competente para essa pauta, porque é patrimônio. Ajuize uma ação na esfera civil. E não é. Por que não é, né, Ci? Porque é família e sucessões. Para quem não está acostumado com isso, nem precisa estar, ninguém precisa saber disso, mas a vara, aonde você vai ajuizar um divórcio, por exemplo, é a vara de família e sucessões. Não é só de sucessões quando morre. É vivo, entendeu? Né? Também vivo. Quando você vai fazer uma partilha, você está fazendo o divórcio, você já faz tudo. Isso, na mediação, então, daí é feito a miúde. Exatamente. Isso Tentamos antes entrar em contato com a outra parte se esquivando. Não deu bola pra gente, se esquivou, né? Aí, ok. Daí eu falei pra Li, Li, beleza. Tomei um indeferimento do meu pedido. Aí agora eu vou entrar na esfera civil, porque a outra parte, que é acompanhada pela Defensoria Pública, que inclusive nos autos disse a mesma coisa, que defensor público é advogado, tá, gente? Disse também que não era competente, ok. Aí eu falei para Lili, eu vou entrar na esfera civil, eu vou ter que executar a sentença e, junto, levar o despacho do juiz dizendo que ele não é competente, porque eu corro o risco do juiz civil chegar para mim e falar, doutora, eu também não sou competente. Quem é competente é a esfera da família. Oi, gente, nós temos uma questão de patrimônio, a gente tem um patrimônio se deteriorando, ambos perdendo dinheiro, o advogado, que é o defensor público, não quis nem saber de mim, a outra parte não quis falar comigo, eu tentei entrar em contato por WhatsApp, por telefone, notifiquei extrajudicialmente, quer dizer, mandei sinal de fogo, pombo correio, né, uma fanfarra tocar na porta dele, e ele simplesmente me ignora, com classe, né, e lá vamos nós, pro judiciário, talvez tomar mais um indeferimento. Por quê? Porque as partes não querem conversar. Não. Quer dizer, uma parte quer, que é a minha cliente. Mas a outra faz ouvido de mercador. Por quê, meu Deus do céu? Uma hora esse problema vai bater na tua porta. E você vai continuar fingindo que é com você, que não é com você? Até quando, né? E lá vamos nós pro Poder Judiciário. Então, e é essa deformação de raciocínio, pessoal, que se vai perder poder, que você não vai ser encarado como um advogado sério se você não abrir. Não litigar, não brigar. Né? Não litigar e não abrir para o diálogo. Você precisa dialogar. Isso se faz no mundo inteiro, civilizado, não é?
Então, isso que tem que ser pensado, encarar o advogado ser encarado como sério, porque está buscando uma solução que não vai necessariamente desembocar ou se atrelar, ou se emaranhar, se melecar tudo dentro do Poder Judiciário, pessoal. E daí você fala tudo dos é direitos... Conversar, é só conversar. O que se tem a perder Nada. em conversar? Daí você fala dos princípios constitucionais, né? Que temos a Constituição Federal, Sim. que teoricamente é a lei, né? Então eu falei, olha, excelência, princípio da celeridade processual, Sim. dignidade da pessoa humana. O Poder Judiciário são poucos, pessoal, né? são poucos que estão atentos a isso. E os advogados, a gente convoca todos eles. Vamos convocar, não, Cíntia? Pensem sobre isso. O advogado moderno é aquele que busca uma solução que não seja litigiosa. Não estamos dizendo aqui, demonizando o litígio judicial, porque às vezes é inevitável, isso já foi dito aqui. Mas, se puder evitar, é melhor. Então, vamos falar agora, sistematizando e explicar para vocês, novamente, quantas vezes for necessário, que a mediação ele é um método alternativo de resolução de conflitos, de controvérsias, das mais variadas matizes, dos mais variados tipos, né? Por quê? Quando a gente fala em método alternativo, é um método porque é uma opção ainda à litigiosidade judicial, ao ajuizamento da ação. Você tem essa opção de primeiro tentar o consenso extrajudicial. Sem dúvida. Na tentativa de solucionar, resolver uma controvérsia, às vezes a gente se depara com o inesperado, às vezes não, sempre, né, Cíntia? Com o inesperado. Vezes, né? O que você busca sempre tutelar, o que é? É um bem tutelado pelo direito. Porque não existe, você não vai buscar uma mediação ou uma ação judicial se aquele bem não for tutelado pelo direito. Deixa eu só fazer um adendo sobre bem. Quando a gente diz bem, gente, não são só bens materiais. Não. Né? Existem direitos adquiridos, existe o direito à personalidade. Direito do autor. Exatamente. Tá? O bem é uma gama bem maior. O bem jurídico, ele é material e imaterial. Falamos nisso no outro programa. Eu acho que eu coloquei. Falamos, embora a Cíntia estivesse em espírito aqui, nós falamos. Né, mas é sempre bom lembrar, porque fala bem, a pessoa fala, ué, mas é só o material. Não. Bens... Então, são bens tutelados pelo direito. Mas resolver isso fora do Poder Judiciário, sem a presença do juiz. O juiz é um cara execrado, não querido, não. Pelo contrário, o trabalho do juiz é muito importante, né, pessoal? A gente não precisa nem esclarecer isso. Agora, ele também sonha com desafogamento do Poder Judiciário, porque não tem necessidade. Nós temos conflitos, os mais complexos e os mais simples, que não precisariam, esses mais simples, lá, né? Especialmente. Bom, eu quero fazer um adendo, que nem todos sonham, né? Porque depois desse indeferimento que eu tomei, eu tomo cá a palavra para dizer que os juízes sérios, os procuradores sérios, os defensores públicos sérios, o MP, o Ministério Público sério, comprometido, que prestou o seu concurso porque tem a real habilidade para trabalhar com aquilo e não pelo provento, esse sim quer. Né? Agora, o que não defere um pedido que é da competência dele, que não responde uma pergunta que você faz para ele, que fica, diga-se a parte, diga-se o Ministério Público, diga-se o Defensor Público, diga-se não sei mais quem, desculpa, né? Com todo respeito, esses não querem. É aquele poder que você estava dizendo. Eu realmente hoje eu estou um pouco cansada desse diga-se e desse poder. Já está revoltada. Estou, gente, porque atrapalha o trabalho. Não é que ele é mais do que não dar jurisdição, é atrapalhar o trabalho alheio. Que quando você não dá jurisdição que a pessoa, o cidadão está pedindo ao Estado, é mais do que atrapalhar o bom andamento processual, né? É não dar, de fato, o direito da pessoa e o direito do advogado trabalhar e ter o seu provento no final do mês. Isso, pessoal, vamos frisar aqui,
assim, é uma minoria do Poder É Judiciário. uma minoria. Mas faz um estrago, né? Faz, é uma minoria. Faz um estrago. E é importante também frisar, Cíntia, o seguinte, que o juiz, ele não é mediador, né? Ele não tem nem a formação de mediador. Não. E existe também um pessoal aí, alguns juízes, que querem interferir nisso, né? Que entram numa sala de mediação, quando aquilo é sigiloso. Isso acontece, pessoal, acontece, a gente combate, mas isso É uma minoria acontece. também. O juiz, o papel dele é de julgar segundo as provas. Segundo as provas, ele não é mediador, né? Agora, vamos então falar agora aqui o que é a mediação. A mediação empresarial. É empresarial. Né? Nós viajamos aqui, assim, que nós começamos. A gente tem um roteiro, mas nós vamos enriquecendo esse roteiro. Não, eu vou confessar aqui, vou fazer uma culpa, meia culpa, que na verdade a Lígia tenta seguir o roteiro, entendeu? Mas eu não. Eu sempre faço um adendo que não tá no roteiro, gente. Não, eu não concordo, Cíntia, não concordo mesmo. Não concordo. Eu acho que o roteiro é um roteiro e a gente vai enriquecendo isso. Ele é um esqueleto. Eu também saio completamente fora do roteiro. Como eu estava dizendo, aquele sistema de multiportas que existe muito fora do Brasil, aqui o que nós temos é a mediação, e o legislador fez o favor, o judiciário entendeu que era necessário, achar que mediação tinha que ter assim, um subgrupo, um grupo menor, né? Que é a conciliação. Só que isso não existe no mundo inteiro, é tudo mediação. Não é? De casos mais complexos e menos complexos. É só isso. Mas a mediação, de forma genérica, o que é? É um procedimento que agora tem previsão legal, no qual um terceiro, que é um mediador, uma mediadora capacitados, que vão o quê? Com ferramentas próprias, instrumentos próprios, facilitar a comunicação entre as partes, Isso mesmo. Facilitar o consenso, guiar as partes sem ser tendencioso, sem julgar, mediador não é julgador, não é juiz, e aquilo tudo com imparcialidade. É isso que é um procedimento de mediação pessoal, não é? E isso pode ser... Você quer complementar alguma coisa, Cíntia? Bora. Então, agora, como que essa mediação ela pode ser aplicada à mediação empresarial? Ele é um mecanismo que possui grande espaço para utilização no conflito entre empresas e consumidores, empresários e entre empresários também. O novo CPC e a lei de mediação também deixam isso muito claro, né? Fica muito claro isso. Esse mecanismo, ele torna-se altamente querido e altamente almejado no âmbito empresarial. Agora, vamos ser sinceros aqui, não é? No Brasil ainda, o empresariado não faz uso dessa ferramenta, desse instituto, como deveria. Eu acho que às vezes eles nem sabem, sabia? Não sabe. Nem sabe. Então, o nosso papel aqui, inclusive, o maior papel nosso aqui, eu não sei, Cíntia, o que você pensa, mas é de difusão desse sistema de mediação. É um serviço público que, de uma certa forma, o Tribunal de Justiça procura fazer, mas sem muita... Eu acho que é porque também o Tribunal de Justiça não é a função dele. Exatamente, obrigada. A função social dele. A função social dele é a jurisdição, ele é o Estado, né? Na verdade, a função social da mediação... Se difunde, mas não de uma forma tão efetiva. Um braço, né? Um braço. É uma das coisas que se faz precariamente, prestando serviço no Sejusques, né? Também. Que não é remunerado em São Paulo. Que não é remunerado e não é cobrado também. As duas coisas são
no nosso entender, não são adequadas. Isso é uma outra discussão para um outro dia. Mas, assim, por que, a pergunta que não quer calar, por que buscar a mediação para a resolução de conflitos, então? Né? Por quê? Nós temos o judiciário e tal. Além de todas as razões que sempre nós falamos aqui, né? Uma das mais importantes, qual que é, pessoal? Qual que é, Cíntia? É o alto índice. A Cíntia estava viajando. Sei, gente, eu tô lendo a Cíntia aqui. estava viajando. No direito empresarial. De resolução e de cumprimento do acordo. Do acordo. Isso aí. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que muito dificilmente se deixa de cumprir um consenso, o acordo dentro da mediação, Cíntia? Porque são as partes que constroem o consenso. Elas é que vão dizer o que pode e o que não pode ser feito. E como que vai ser feito. Então, é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Buscar aonde que é que os dois interesses se encontram, buscar os interesses e onde eles vão se encontrar. Então, como as partes aqui constroem consenso, então o nível não chega nem a 1%, né? Agora é assim, nós estamos já nos encaminhando para o final. Jura? Agora, bem, o que dá, já deu 5 minutos, Afrânio? 2 minutinhos? 7 minutos. Bem, se 2 minutos, tá, Lígia Maria? Ai, meu dedo! A Cíntia quebrou o dedo, pessoal. Fazendo um sinal feio no trânsito. Foi isso. Bem, se o juiz... Bem, se a mediação é feita sem um juiz, se é justiça sem juiz, então como é que se faz isso? Com a ajuda do mediador, pessoal. Né? Como nós estávamos falando, esse mediador ele tem que ser imparcial. Ele não tem poder decisório. Quem são os protagonistas da mediação? São as partes. As partes. E com confidencialidade também. Eu não me canso de frisar essas coisas, porque as pessoas se confundem muito. É um negócio impressionante, porque não conhecem esse assunto. Isso é normal. Né? É segredo, então, gente. É segredo. É segredo. O mediador, ele é um facilitador da comunicação. Ele vai pegar duas pessoas que não se falam, que não conseguem se entender, que tem muito ruído na comunicação deles. Quando eu e a Cíntia começarmos a discutir aqui, eu, a Fran e a Cíntia, sem nenhum critério, o que vai acontecer? Vai virar uma gritaria, uma briga todo mundo tem que falar a todo seu mundo tem que ter razão, né? E tem que falar a seu tempo, né? Por isso que na mediação todo mundo fala a seu tempo e tem que aprender uma coisa que é ouvir o outro. Ouvir, porque aí você se toca, nossa, como eu estou sendo tonta. Não era assim, não era isso que eu queria. Ou era isso que eu estou dizendo de outra forma, né? Eu estou dizendo a mesma coisa que você, só que de outra forma. O mediador ele é responsável pelo restabelecimento saudável da comunicação entre as partes, não é? É isso aí, né? É isso aí. Ele é que vai conduzir o procedimento das partes, deixa eu ver aqui, engajamento, protagonismo, isso daqui já falou. A semana que vem, nós vamos falar sobre a mediação e as suas etapas. E aqui eu já quero adiantar alguma coisa de algumas mudanças que nem a Cíntia está sabendo agora, mas eu vou comunicar porque é ela mesma que vai fazer, entendeu? Então não tem problema. Vamos lá. Então, assim, nós estamos aqui construindo alguns programas que serão cada vez melhor, nós estamos nos aperfeiçoando, né, Afrânio? E nós vamos fazer vídeos fazendo uma... Ai, como é que eu vou dizer? Brainstorm. Trazendo uma sessão, fazendo uma sessão de mediação, fazendo uma sessão fictícia, é claro, mas trazendo aqui atores, não atores profissionais, né, pessoal? Atores que estaremos nós presentes e mais algumas pessoas que vão participar de uma mediação, de uma história, e na qual nós vamos Isso, Afrânio, obrigada, Afrânio. Uma simulação de uma mediação, de várias mediações, de vários assuntos. Isso nós vamos começar a gravar isso, vamos trazer também, né, Cíntia,
outros entrevistados, e temos bastante novidades para vocês. E uma delas é que o nosso programa, eu não sei se era para falar isso agora, Fran. Pode falar, bora. O nosso programa vai mudar de horário, nós vamos fazer um teste, mas ele vai mudar de horário, vai ser ao vivo, às 7h da noite, às terças-feiras, e com reprises, que dias, Afrânio? Sexta, e reprises, sextas às 5, às 17h, e segunda às 9h da manhã, às 10h da manhã. Às 10h da manhã. Por que vocês meio que era 9? Porque você está lendo aqui enquanto você está falando. Por isso. Porque depois eu vou ter que falar no Conversa né? Vai, né? Está decorando. A Cíntia está decorando, pessoal, aqui. Então, nós vamos ter, não vão esquecer, nós estamos passando das 10h da manhã na segunda-feira para as 19h da terça-feira, das terças-feiras. A partir da semana que vem, sem dúvida, estaremos com o nosso site no ar e com os nossos notebooks aqui, atendendo vocês ao vivo, pessoal. Tá bom assim? Tá bom. Então, vamos para o nossa... Conversa na varanda, bebê. Conversa na varanda. Bora? Bom, essa semana eu li uma matéria que diz o seguinte, tá? Eu vou construir um raciocínio com vocês. Nigéria oficializa a proibição da mutilação genital feminina em decisão histórica. Esse tipo de intervenção no país é um tema que está em debate há anos, sendo uma vitória para as pessoas que acreditam na importância do fim das práticas machistas. A determinação que prevê ainda punição para os homens que abandonarem suas mulheres e filhos vai contribuir para a diminuição dessa prática de mutilação. Segundo o levantamento feito por entidades de defesa dos direitos humanos, a mutilação feminina atingiu 25% das mulheres nigerianas entre 15 e 49 anos. A Organização das Nações Unidas informou que, em 2014, que o ato gera infertilidade, perda do prazer sexual, além de oferecer risco de morte causado por possíveis infecções. Aí cá estou eu, hoje, lendo, né, uma coisa super gostosa, entrando no Tribunal de Justiça para ler as notícias e tudo mais. Eu li que o Tribunal de Justiça, TJ de São Paulo, concede mais de 44 mil medidas protetivas no primeiro semestre. Decisões visam proteger mulheres vítimas de violência doméstica. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu de janeiro a junho deste ano 44.378 medidas protetivas em casos de violências domésticas em todo o estado. A gente está falando de São Paulo, tá, bebê? A maioria dos casos proíbe que o agressor se aproxime da ofendida, familiares e testemunhas, assim como a proibição do contato com a mulher agredida. O total inclui também afastamento do lar, proibição de frequentar determinados lugares e encaminhamento da ofendida a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Existe no Tribunal de Justiça a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Poder Judiciário, a Comesp. A Comesp, ela vem da Lei Maria da Penha, tá? Que é uma lei de 2006, é a Lei 11.340, que no artigo 8º diz: a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, que é o Estado todo, né, o Brasil, dos estados, São Paulo, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, né, Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais, tendo por diretrizes a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Então, essa coordenadoria trabalha dentro do Tribunal de Justiça e ela traz para nós, advogados, e para você, cidadão, os índices da violência contra a mulher, como o Estado está reagindo a essa violência, o que ele está fazendo para tal, né? Agora, o raciocínio que eu quero construir com vocês é o seguinte. Então, a gente tem a Comesp e nós temos essa
essa nova lei, né, que eu acabei de ler para vocês, que não pode mais mutilar, né? Então, você que vive na Nigéria, você não terá mais o seu clitóris cortado por uma navalha de uma mutilação histórica. Então, estávamos conversando, eu e a Lígia, a respeito de cultura, costume e legislação. Eu acho que essas duas legislações, a Lei Maria da Penha e essa legislação na Nigéria, aqui no Brasil, a Maria da Penha, e lá, essa nova legislação, elas têm que ser comemoradas por um direito, por um passo nos direitos humanos e um direito de nós mulheres, né? O direito a não sermos mutiladas, não sermos espancadas, termos o prazer sexual, não morremos por uma infecção ou por um murro que tomamos no olho. Mas antes dessa legislação, como a gente estava dizendo aqui, do raciocínio cadenciado, existe a cultura e o costume, e que estão intrinsecamente ligadas. Então, existe uma cultura de mutilação na Nigéria, e existe uma cultura de apanhar no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? O Brasil é o país que mais mata, né? Exatamente. Mulheres. E que mais morre, por exemplo, pelo aborto ilegal. Né? Existe uma cultura do que o aborto... Existe uma cultura machista. Né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui vamos pensar sobre o que engolimos e não pensamos. Ótimo, a legislação tem que mudar. Que bom que ela está mudando. Que bom que é proibição na Nigéria. Mas será que com essa proibição legal, esse ato parará? E a cultura, e o costume? Né? E a aceitação social? Socialmente, é aceito essa mutilação. Socialmente, no Brasil, entre briga de marido e mulher, não se mete a colher. Enquanto isso, as mulheres são assassinadas. Feminicídio é real. E não só por espancamento, gente. Existe uma outra forma de violência contra a mulher, que é a psicológica, que existe até no Instagram uma página muito legal que é "Mas ele nunca me bateu". Então, quer dizer, você sai com um batom vermelho, o seu companheiro ou a sua companheira dizem para você está parecendo uma puta com esse batom vermelho. Então, na verdade, você não recebeu um tapa na cara, você não teve um dedo quebrado, você não foi espancada. Mas qual é o problema de eu estar com batom vermelho? E qual é o problema de eu parecer uma prostituta? Eu não tenho nenhum problema em parecer uma prostituta. O problema está em você. Né? É o que dizem. Não adianta a gente fazer uma castração química. O estupro, a violência sexual, não está no órgão genital, está na cabeça. Eu estupro a mulher com um pedaço de cana, com um pedaço de cano, com um cabo de vassoura. Então, vamos começar a pensar sobre a cultura e o costume. E até onde a legislação não consegue chegar. Porque não adianta eu criminalizar um ato, mas a pessoa que sofreu esse ato achar normal esse ato. Porque esse ato está medular. Então, o machismo é medular na nossa sociedade. Né? Eu achar normal uma mulher que está com um shorts curto passar por uma rua e os homens mexerem com ela, é normal, afinal de contas ela está de shorts curto. Né? Existe até uma brincadeira, eu brinco muito, né? Eu fui à praia esse final de semana e passou um rapaz sem camisa, de shorts. Eu briguei com a minha amiga. Saiu lá, sem camisa e de shorts, o que ele tá querendo? Tá querendo ser estuprado. Né? Então, o que nós mulheres estamos querendo? O que você, homem machista, tá querendo? Realmente você quer viver nessa sociedade? Você quer que um ato tão simples que é andar na rua e não ser poder andar com a roupa que eu quiser, eu não tô querendo ser estuprada, eu não tô querendo que ninguém mexa comigo, eu não tô querendo que ninguém passe a mão em mim, eu tô com calor, eu tô com vontade, eu sou pessoa de direitos e deveres. Então, antes da lei mudar, vamos pensar nos nossos atos, no machismo que existe no nosso coração, dentro da gente. Então, eu não sei se eu consegui formar o raciocínio de uma forma como eu gostaria, mas é uma vitória. A Lei Maria da Penha, é uma vitória essa legislação, mas será uma vitória muito maior a partir do momento que nós não precisemos de uma legislação tão severa para podermos ser mulheres. Para que nós não precisemos ser melhor do que um homem para que nós possamos ser ouvidas. Para que eu possa conversar e no final da conversa, não ser interrompida todo o tempo na conversa, e se no final da conversa um homem não tenha que explicar o que eu disse, como se eu fosse uma retardada mental, né? Como se eu fosse uma inimputável, uma incapaz. Né? Então eu acho que
temos que pensar sobre isso. Pensar sobre o nosso papel na sociedade, nós mulheres, e o homem pensar sobre o papel dele, de homem empoderado, capaz de conviver com uma mulher no mesmo nível. Né? Nós mulheres, a gente não quer ser mais que ninguém, nem menos que ninguém. A gente só quer ser humana e digna aos homens, à sociedade, né? Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz dessa legislação, eu fico extremamente triste, porque chegarmos a esse ponto, né? De termos que fazer a coisa virar lei para que ela seja cumprida, né? Ilse, posso? Fala, Lígia. Assim, é impressionante, a preocupação é assim. Isso precisa ser fiscalizado e vai levar muitos anos. Né? Nós nem chegamos a ver, né? Mas, assim, aqui no Brasil, eu acho que foi o mês passado, recente, que... porque, assim, essas medidas protetivas são dadas quando a mulher busca o Poder Judiciário para dizer, olha, eu estou sendo ameaçada, olha, meu marido me bate, o meu marido me... Enfim... E se faz, através de um advogado, um requerimento ao juiz, e o juiz defere. Inclusive, eu não sei se hoje, nessa onda, tem juiz ainda que ousa negar o pedido de uma medida protetiva, o que levava à morte de muitas mulheres também, porque aí a situação piorava, e não tinha também abrigo. Nós precisamos fiscalizar isso, porque muita coisa em relação à mulher e aos menores, as crianças são implantadas e tem lei, mas elas não são cumpridas. O ECA não é cumprido. Não. A Lei Maria da Penha também não é cumprida em muitos casos. E aconteceu uma coisa, Cíntia, muito importante. Eu não sei se você viu, que só agora, eu acho que eu não lembro mesmo, acho que é um mês atrás, é muito recente, que o descumprimento pelo autor desse distanciamento que tem que manter da mulher, da casa, dos filhos, não era considerado crime se ele descumprisse. Agora é crime. Agora é crime. Se a pessoa, se o homem se aproximar além do permitido, é crime. Ele está cometendo um crime. Imagine, só agora que isso aconteceu. E só aconteceu isso porque quantas não morreram, né? Quantas não morreram? E fora a violência gera nos filhos, né? Isso a gente vai falar depois. Mas dê uma olhada nessa legislação, né? Entra no site do Tribunal de Justiça, tem que acabar hoje, eu falei demais. Roteiro, gente, do Conversar é Preciso, Lígia Fortes, do Conversar na Varanda, Cíntia Lanzoni, e com a nossa ajuda do querido Vanderlei. Um grande beijo. Do Afrânio Vanderlei, é o nosso diretor. Um beijo grande, ótima semana. Um beijo para vocês. Tudo de bom, uma ótima semana.